Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de análise. Hoje a gente vai analisar o episódio 10 de Desconjuração, Fotografias. E olha, tem coisa, viu? O episódio que tem coisa pra falar, quase 5 horas de episódio, segundo episódio mais longo atrás aí só de Elizabeth, né? Aconteceu um monte de coisa, nossa, que episódio cheio. Mas, ao contrário do que vocês podem até imaginar, eu posso decepcionar um pouco nessa análise porque por motivos de que eu não revi o episódio. Eu tô fazendo isso daqui sem rever o episódio, só na memória mesmo, porque eu fui viajar esse fim de semana e eu vi o episódio pelo celular, e isso é um problema porque eu não sou sub do Cellbit. Por incrível que pareça, eu não sou sub do Cellbit porque é dinheiro, né, cara? Tem que ter dinheiro e eu não tenho. E aí o que eu faço normalmente? Eu assisto o episódio e gravo com o OBS e revejo depois, né? Foi assim que eu fiz a análise do episódio 9, e eu não vou conseguir fazer isso para esse episódio porque eu não assisti no computador, então eu não tenho o episódio gravado. Então se eu esquecer algumas coisas, se eu deixar algumas coisas passarem, me perdoem, mas eu vou fazer o melhor que eu puder na base da memória, minha memória aí de peixinho dourado, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então começa o episódio logo após a morte do Tristan, com o corpo dele, com a arte do corpo dele caído na frente do Joey, da Eren e da Beatrice. E bom, falando na Eren, né, ela logo de cara já fala o que eu falei que ia acontecer, já acontece, o que eu falei que ia acontecer no vídeo de previsões, né? A Eren toma 10 de sanidade. No vídeo de previsões eu falei que ela tinha 13 de sanidade, e ela tem 18, ela tinha 18 na verdade, o que foi um alívio pra mim, porque se ela tivesse 13, ela ia estar com 3 de sanidade, e 3 de sanidade basicamente ela tá praticamente morta, né? Não que ela não esteja agora, é muito triste isso, né, cara? Porque a Eren tá com 8 de sanidade. 8 é nada, galera. 8 é tipo, a qualquer momento ela pode perder 8 de sanidade assim, né? Sem mais nem menos, né? Se ela usar um ritual, o ritual dela, no caso, ela perde aí, se eu não me engano, é um D6 ou um D4, não sei. Se ela transcender, ela tem muita chance de perder também essa sanidade. Mano, se ela quiser ficar viva, ela vai ter que parar de ir nas missões. Simplesmente, porque ela tá com muita pouca sanidade, e qualquer coisinha que acontecer, a Eren vai ficar louca, né? E a Calera sabe disso, tanto é que ela manteve a Eren completamente isolada o episódio inteiro. A Eren ficou lá na van, boa parte com o Arthur, porque a Calera, ela sabe que se a Eren for pra treta, ela vai ficar louca em algum momento, vai acontecer alguma coisa que vai assustar ela e ela vai morrer. É triste, mas eu acho que o destino da Eren já tá meio selado, né? Eu falei no último no vídeo de previsão que a Eren ia morrer, e olha, basicamente eu não tava tão errado assim, porque tecnicamente ela tá meio morta, porque mesmo se ela for para as missões e engajar e realmente contribuir, ela vai morrer, tipo, rapidão. E se ela não for, se ela ficar, tipo, parada na base, aí pior, porque aí é como se ela tivesse morrido, que ela não tá contribuindo com nada, entendeu? E eu não acho que a Calera vai fazer isso, tipo, não seria legal, sabe? A Eren vai para as missões com sanidade ou sem sanidade e eventualmente vai se explodir, né? Que é um ótimo fim pro personagem dela, na verdade. Então agora a pergunta não é mais se a Eren vai morrer, é quando a Eren vai morrer. O que é bem triste mesmo. E eu não sei se no próximo episódio eu vou falar sobre isso no vídeo de previsões do episódio 11, que vai sair aí alguma hora, né? Então tem essa situação toda com a Eren, todo mundo em choque, ninguém conseguia fazer nada. O monstro, a Beatriz, né, foi se ajoelhar na frente do corpo do Tristan e ela pegou o casaco dele, né, e o monstro, por algum milagre, não atacou ela nem ninguém. Na verdade, o monstro levou o corpo do Tristan lá pra não sei onde que ele levou, pra algum lugar. E aí, bom, depois disso todo mundo completamente desesperado, vamos embora daqui. E eles começam a falar muito que vão embora. E eu não tinha desconsiderado a possibilidade deles quererem fugir e ir embora, mas eu não achava que isso ia acontecer, justamente porque eu achava que o monstro
ia lutar com eles, né? Que depois o monstro ia ficar invisível e o Cellbit ia continuar o encontro, né? Ia continuar a batalha. Mas ele não fez isso, o monstro meio que, entre aspas, correu, né? Então eles também correram. E aí eles começaram com esse papo de ir embora, que o Cellbit claramente não gostou. E ele manifestou isso a partir da van, do motor da van ser completamente destruído. E assim, a gente tem algumas possibilidades, ok? A primeira possibilidade que eu vejo que é a mais óbvia e clara delas é que o Cellbit realmente não queria que eles fossem embora, porque, bom, ele ficou planejando a semana inteira a casa, preparando tudo, e aí eles vão embora assim, simplesmente do nada. E outra, eles têm que olhar aquela casa, tem coisa ainda, tem muita coisa para eles verem lá, eles não podem simplesmente abandonar. E eu tenho certeza que o Severíssimo e todo mundo ia ficar muito mais puto com eles se eles abandonassem a missão do que se eles continuassem lá e mais gente morresse, tenho certeza. Pessoalmente eu ficaria se fosse o líder da ordem. No caso, enfim, vocês entenderam. E eu acho que o Cellbit fez isso, tipo, na minha opinião, não tem explicação. Tipo, não foi alguém que foi lá e cortou, foi o próprio Cellbit mesmo. Foi tipo Deus, no caso, que foi lá e cortou o fio da van. E assim que eles terminarem de olhar a casa e tal, vai voltar, a van vai voltar a funcionar, os fios vão estar lá magicamente consertados. Assim como o sinal do celular do Arthur, que tá fora do ar. Depois que eles terminarem a investigação, eu tenho quase certeza que vai voltar ao normal. Porque isso nada mais, nada menos é que o Cellbit falando pra, olha, vocês não vão embora, vocês não vão correr, não vão sair daqui. Porque realmente, cara, se você parar pra pensar, foi bem... não foi muito inteligente da parte deles, tipo assim, vamos embora daqui, tipo, com todo mundo ensanguentado, com uma pessoa a menos no carro, com um cheiro horrível e 3 horas da madrugada, tá ligado? Então, deixar tudo lá, sabe, realmente não é uma boa ideia. E ainda mais que o guardinha nessas horas já tá bem preocupado, né? Então, o Cellbit, eu tenho certeza que ele literalmente cortou, né, essa ideia deles para eles não acabarem fazendo muita merda. E a gente tem depois disso uma cena tem a possibilidade também de realmente alguém ter ido lá e já ia, né, de qualquer jeito já iam cortar a van, eles tentando fugir ou não, já ia estar esse problema. Mas eu acho que foi só o Cellbit mesmo tentando parar eles de fazer cagada. E aí depois dessa cena da van, de todo esse desespero, a gente tem uma cena muito triste, muito emocionante, um momento de personagem incrível pra Beatriz, pra Eren, que é a Beatriz vasculhando o casaco do Tristan, encontrando a foto dele novo com o Veríssimo e a Clarissa, né? Eu não sei se o Tristan e a Clarissa são um casal, eu acredito que eles são só amigos, até porque o Tristan vive dando em cima de todo mundo, e da Beatriz inclusive, né? Ele tem o caderninho dele lá, que tava com cantadas planejadas. Então eu acredito que eles não são um casal, são só amigos mesmo. E foi muito triste, cara. Muita gente reclamou, e eu nem entendi o porquê, de que esse começo do episódio tava muito parado, que não tava muito chato, que não tava acontecendo nada. E cara, às vezes eu penso, a galera esquece que o RPG não é sobre luta, briga, tiro, porrada, monstros e morte. O RPG não é sobre isso. O RPG é sobre os personagens, sobre a evolução deles e sobre como eles lidam com as situações. Sobre isso que é o RPG. Então, o momento que o RPG tá mais no seu auge, o momento que o RPG tá mais brilha, é quando os personagens estão interagindo e mudando e reagindo à situação. Essa é a hora que o RPG mais mostra porque ele é incrível. Pessoalmente pra mim, eu amei. Cara, todo mundo desesperado, não sabendo o que fazer. O Joey ficando meio louco, a Eren também totalmente maluca, a Beatriz, o Dante e o Luciano só querendo ir embora, mandar todo mundo embora. O Kaiser sem as memórias, cara. Nossa, aquilo foi desesperador. O Arthur falando com o Kaiser vira assim pro Arthur: desculpa, quem é você? Nossa, mano, aquela cena é muito boa, mano. E aí o Joey também... E o Kaiser não consegue lembrar nem o próprio nome, não consegue lembrar o nome dos pais. E, cara, muito foda, cara. Eu não entendo como tem gente que não gosta, que acha parado, que acha ruim. É nesses momentos que o RPG mais brilha, que o RPG mais mostra. Porque ele é incrível e é por isso que eu gosto tanto, né?
Porque os personagens são incríveis. Porque a interação entre os personagens e como eles reagem a isso é tudo perfeito. Porque numa série normal, o roteiro, o plot, ele guia as coisas, né? Então, o autor fala, isso tem que acontecer. Aí ele vai lá e faz os personagens entrarem naquela situação e agirem para certa situação acontecer. No RPG é diferente. No RPG, os personagens fazem as coisas acontecer. É lógico que as coisas têm um rumo pré-determinado, mas não é o plot, não é os personagens que acompanham o plot. É o plot que acompanha os personagens. É por isso que o RPG é incrível. E é por isso que eu amei, que eu entrei em completo êxtase quando eu conheci essa maravilha. E é por isso que eu sou completamente apaixonado por Ordem Paranormal. Então sempre que eu vejo a galera criticando essas cenas de diálogo e de evolução de personagem e essas coisas assim, eu fico realmente muito bravo, muito triste, porque parece que a pessoa não entende do que realmente se trata esse RPG, né? E, enfim, esses momentos foram incríveis demais. Tudo na garagem foi incrível, tudo ali perto da van, e a interação foi sensacional. E aí acontece um momento bem cômico, né? Que eu fiquei tipo, mano, o que vocês estão fazendo? Que é quando o Arthur e o Dante, eles vão na casa da vizinha, né? Da frente, pra pedir um celular, pra eles ligarem pra polícia, ou pro mecânico, pro cooler, tipo. Parece que eles não entendem muito a situação, tipo. Os caras vão ligar pra polícia, a polícia vai chegar, vai ver um monte de gente armada, cheia de sangue, uns malucos tatuados, com cicatriz, sem braço. O que você acha que a polícia vai fazer? Ainda mais se a polícia entrar na casa e ver, tipo, sangue pra todo lado. Não vai dar muito bom, né? Então eu não sei por que eles queriam tanto chamar a polícia. Ainda mais um cooler, com certeza o cooler não ia fazer nada, não ia fazer uma vista grossa pra seja lá o que for que eles estavam tentando que ele fizesse, cara. Porque simplesmente não fazia sentido nada do que eles estavam tentando fazer. A melhor possibilidade, a melhor coisa é o mecânico. Que se esse problema das cordas da van não se resolverem sozinhos, eu realmente acho que eles precisam chamar um mecânico para resolver. Alguém ir andando até a portaria e falar com o guardinha, alguém que não esteja sem um braço ou manchado de sangue de preferência, né? Provavelmente o Luciano seria a melhor pessoa pra fazer isso. Falar assim, ó, cara, a nossa van estragou e tal, a gente precisa de um mecânico, né? E, enfim, essa ideia não foi nada boa do Arthur e do Dante, tanto é que o Selbit dá um puxão de orelha neles depois, né? E uma coisa que eu queria ressaltar nessa cena é que ela pareceu meio preparada demais, ou meio pronta demais, tipo assim. O Selbit tinha as artes da mina, da criança e da casa, ele tinha as coisas meio que prontinhas também. E tipo assim, se fosse só as artes, beleza, porque o Selbit pode ter lá uma pasta que ele tem específico só pra tipo NPCs, personagens aleatórios assim, pra usar em situações aleatórias que não importam muito, sabe? E aí ele puxou lá qualquer um lá do meio e fez essa cena com eles, pode ser isso. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando eles estavam já lá na garagem de novo, já tinha passado todo esse encontro. E o Selbit pediu um teste de encontrar, não sei se foi pro Arthur ou se foi pro Dante. E ele falou que tinha um cheiro de cigarro vindo dentro da casa. E eu fiquei muito intrigado com isso, porque, tipo, por quê? Qual a necessidade, qual a razão, qual o motivo, razão, circunstância isso seria importante para a investigação ou de se saber de modo geral, sabe? Porque se realmente eles são só uns vizinhos, uns NPC aleatórios, sabe, com alguns personagens qualquer, essa informação não faz sentido nenhuma de ser dada, né? E isso somado ao fato deles terem arte própria e terem nomes e, sabe, o Selbit ter tudo isso pronto, me faz ficar um pouco com uma pulga atrás da orelha sobre essa galera aí dessa casa, né? Porque também a gente sabe, a gente viu vários cigarros na mansão diabrada, né? Lá junto com a maconha e tal. Então, não tô dizendo que tem ligação, só tô dizendo que, né? Eu não sei, mano. Alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. Não sei o que, mas tem, né?
E eu achei legal também, depois o Luciano vai lá na casa da véia. E eu achei legal que esse episódio a gente teve o Luciano, totalmente Luciano, né? Não apareceu o Fernando. E eu gostei muito porque eu gosto muito do Luciano, muito mais que do Fernando, né? Porque o personagem dele eu sinto que tem muito mais personalidade, ele é muito mais vivo, tipo... Sei lá, eu sinto que o Luciano tem mais impacto na história quando ela tá rolando. Tipo, parece que o Luciano põe as coisas pra acontecer, sabe? O Fernando parece que ele é muito na dele, ele é muito retraído. E ele deixa... Sabe, ele não... Parece que ele não contribui muito, tipo... Não é que o Fernando é ruim. É só que o Luciano... Ele é um personagem que participa muito mais, sabe? Então eu gosto muito mais do Luciano do que do Fernando. E eu amei o Luciano nesse episódio inteiro. E talvez o resto do RPG inteiro seja só o Luciano. Depois a gente chega nisso. E enfim. Aí o Selbit puxa a orelha deles e fala assim: vocês estão fazendo cagada, mano. Vocês têm que investigar essa casa. E aí o Joey puxa a filhinha e fala: olha, eu vou voltar para lá. E aí vai Dante, Arthur e Kaiser com eles, né? Que são o quarteto transcendido, né? Os 4 mais pica do rolê. E aí eles entram novamente na mansão endiabrada. E logo de cara, uma coisa que me estranhou muito foi a sala vermelha. A sala das fotografias, que antes era uma sala vazia, né? Literalmente antes era uma sala vazia. E aí brotou todo um equipamento de fotografia, de revelação, tipo, do nada. Completamente do nada, assim, full de graça. E eu sinceramente, eu nem consigo começar a tentar explicar, tentar entender o porquê que brotou essa sala do nada nesse lugar. Mas eu imagino que coisas aconteçam nessa mansão dependendo do horário, sabe? Que nem a gente viu com o bagulho da rachadura lá. E talvez o monstro apareça dependendo do horário também, alguma coisa assim. E essa casa talvez ela só apareça depois da meia-noite, né? É uma possibilidade, essa casa não, essa sala. Só apareça depois da meia-noite, né? Não sei. E aí eles começam a investigar a sala que brotou. Eu inclusive achei estranho que ninguém falou, tipo, ninguém se perguntou, tipo, mano, essa sala não tava aqui, tá ligado? Ninguém parou pra pensar nisso. Mas tudo bem, né? E aí eles começam a ver lá as fotos, né? Diversas fotos que estavam todas daquela mesma forma, né? Todas sem rosto, completamente bizarras, né? Parece que o monstro, ou a casa, ou alguém, alguma coisa, se alimenta das memórias das fotos, né? Que nem aconteceu com o Kaiser e meio que muda elas. Tem várias teorias sobre isso que eu não tô acompanhando muito, sinceramente. Mas se vocês têm algumas teorias boas sobre o que tá acontecendo com essas fotos, deixem aí nos comentários, que eu vou tentar ler a maioria. E aí, bom, eles exploram isso tudo. Eu fiquei, tipo, o tempo todo que eles estavam nessa casa depois que eles saíram, eu fiquei com o cu na mão total, porque o monstro podia aparecer a qualquer momento. Eu não achava, no andar de baixo eu ainda tava mais suave, mas quando eles foram pro andar de cima, eu tava bem preocupado mesmo. E aí eles foram pro andar de cima, né? E desculpa se eu errar a ordem dos acontecimentos aqui de novo, eu não revi o episódio, então minha memória tá meio falha. E aí, se eu não me engano, o que acontece agora é que eles começam a explorar o andar de cima. Aí tem a sala das músicas, né, que eles já viram. Aí eles, ao invés de ir reto pra lá, pra onde tava, pra direção da criatura, né, e onde tava o corpo do Tristan, eles vão pro outro lado, eles viram pra esquerda, naquele corredor. Né? E se eu não me engano, me corrigem se eu tiver errado, mas se eu não me engano, a primeira sala que eles encontram é aquela sala cheia de livros, né? Meio que uma sala de estudos ou algo assim. E lá eles encontram algo muito, muito, muito interessante, que é isso aqui, que é o símbolo que estava no orfanato, que eles colocaram a boneca pra tipo, eu não entendi direito também o que esse símbolo estava fazendo aí, mas o símbolo estava aí, e aonde estava decodificado, e ela estava conversando com todo mundo e tal. E aparentemente esse símbolo, de acordo com o que estava no livro, pelo menos, permite você se comunicar com os mortos, né? O que é bem interessante. O Dante de cara regalou o olho, porque a gente sabe que ele tem a ambição aí de trazer a Jasmine de volta, que aparentemente ele era apaixonado por ela, ou eles namoravam, algo assim. Então ele tem essa meta de vida, que é trazer a Jasmine de volta. E ele, obviamente, se interessou muito por esse ritual, porque o ritual de falar com os mortos, pô, eu vou trazer a mina de volta, né? E eu achei isso
muito interessante, porque as conexões estão aí, né? Porque se vocês pararem para pensar, inclusive eu não falei, né? Mas a voz, né? A voz da criança começou a ecoar pela casa. E se vocês pararem para pensar, no orfanato tinha uma criança que era deglorificada, falando com todo mundo e tinha esse símbolo no chão. Aí agora, na casa, na mansão endiabrada, tem uma criança, uma voz de criança, falando com todo mundo e tem esse símbolo na casa. Só que a deglorificada não tá aí. No lugar da deglorificada tá esse demônio, esse bicho. Então será que esse bicho é que nem uma deglorificada no sentido de que não dá pra matar ele, que o único jeito de matar ele é resolvendo puzzle ou, não sei, conversando com ele, usando esse símbolo de alguma maneira. Depois o Kaiser encontra a boneca e aí, tipo, será que a boneca tem alguma conexão? Porque a gente viu que no orfanato a gente resolveu o problema dando a boneca, o coelho, né? No caso era o coelho, pra deglorificada na mão dela. E será que tem que fazer isso com essa criatura? Tem que dar essa boneca pra essa criatura? Ou desenhar o símbolo no chão e colocar a boneca no meio do símbolo? Será que dá pra transcender com esse símbolo? Algo assim, eu não sei. Talvez dê. Mas a gente... É estranho, é bizarro. Mas eu acho que o Selbit fez essa comparação, né? De orfanato com mansão endiabrada. E falando que esse lugar é pior que a mansão que o orfanato, que a mansão endiabrada é pior que o orfanato. Será que foi, na verdade, isso foi uma comparação de deglorificada e essa criatura? Né? Será que essas duas, a deglorificada e essa criatura invisível, elas trabalham, elas funcionam da mesma forma? E aí eles não conseguem derrotar ela, até porque quando o Joey... Enfim, isso daí é pra depois, né? Mas depois eu falo sobre isso. Mas essa teoria é muito interessante, porque claramente esse símbolo, ele permite, ou pelo menos ele tem alguma coisa a ver com essas vozes de criança que ficam falando no lugar, sempre que esse símbolo tá nos lugares. Essa voz, tem essa voz de criança, e ela ficava falando, né, vocês vão se juntar a mim em breve, não sei o que quer dizer, ela tá morta, e ela tá falando que eles vão morrer em breve. Então, esse símbolo, será que ele está em algum lugar na casa, no chão da casa, em algum lugar que a gente não achou ainda? E aí, o símbolo está permitindo a criança falar com eles, né? E aí, será que essa criança, ela na verdade, o espírito dela está na casa inteira e não está em um lugar específico? E o monstro aí, eu tenho uma teoria sobre esse monstro, que na verdade ele não fica invisível. Esse monstro, ele tá na casa inteira. E ele em certos momentos se materializa em um lugar específico. O que faria sentido porque às vezes a gente tá ouvindo os passos dele e às vezes não. Então, tipo, quando ele tá andando, ele tá materializado. Aí quando fica silêncio, ele se desmaterializa e aí ele tá na casa inteira. E aí a primeira pessoa que fica aberta, a primeira pessoa que revela a sua presença, ele vai lá e crack, né? Pega. Que nem aconteceu com o Tristan, que nem aconteceu com o Luciano, né? Então, é uma teoria aí que eu tenho envolvendo esse símbolo e esse bicho e as vozes e falar com os mortos. É tudo muito estranho. Se vocês tiverem como elaborar essa teoria um pouquinho mais, vocês podem mandar aí nos comentários, mandar lá no Discord do canal, que o link tá na descrição. Vocês vão lá na aba, no chat, teorias e sugestões, para falar sobre isso, que é algo muito interessante que eu pensei também. E aí, eu não sei agora se eu acho que a imobiliária fachada vem depois, mas eu vou falar dela agora, porque eu achei muito interessante essa parte da imobiliária fachada. Eu achei muito foda que não sei se é o Dante, não sei quem é que acha o papel lá no fogão, não sei nem se tava no fogão, não sei onde tava esse papel com o jornal, mas aparentemente a imobiliária fachada, e aí ele pega o jornal, né, e tá lá um número, aí o Dante puxa o celular do Sidney, né, do síndico Sidney, e tá salvo lá como imobiliária fachada. Nossa, mano, muito pica. E eu fiquei totalmente... minha cabeça explodiu, sabe? E como eu falei, eu perguntei, né, no vídeo de previsões do episódio 10, eu falei assim, qual vai ser o próximo passo? E agora a gente sabe, né? Agora a gente tem um próximo passo bem claro, que é a imobiliária fachada, né? Tem alguma coisa muito estranha com esse lugar, que ele só se mete com coisa do capeta, né? Tava alugando o apartamento lá no prédio que tava dando merda. Aí agora tá alugando a casa, que é a casa do capeta. Então esse lugar, ele tá infestado, esse lugar tá infestado, né? Então
Provavelmente a gente vai ou ligar pra lá, ou vai lá no prédio do lugar, e aí vai ser uma dungeon muito pica. E aí lá vai ter todos os lugares. Porque todo lugar que essa imobiliária pega tem alguma merda. Pelo menos a gente viu até agora. Então provavelmente a gente vai receber uma lista de lugares que essa imobiliária tem. E aí vai ter um monte de lugar pra gente ir explorar. E aí vai ter um monte de side quest com coisa dessa imobiliária, sabe? Ia ser muito foda. Então, essa parte da imobiliária fachada eu achei muito, muito massa. Aquele momento que o Dante tira e já tá salvo do celular do Sidney foi muito pique. Inclusive, falando do Dante, o Dante foi o MVP desse episódio, né? Nossa, o Dante foi muito incrível. Esse episódio foi só Dante pra lá e pra cá, cara. Ele brilhou nesse episódio. A única pessoa que chegou perto de brilhar o tanto que ele brilhou nesse episódio foi o Luciano. E mesmo assim não chegou nem perto do Dante, cara. Aquela cena que o Joey, ele abre a porta do banheiro, né? E aí aquele líquido bizarro, estranho, que aparentemente tá em toda a tubulação da casa, ou é uma manifestação da vida própria da casa, sei lá, puxando o Joey pra dentro. E aí o Dante estralando o dedo e desintegrando o líquido todo, e o líquido fugindo com o rabo entre as pernas do Dante. Muito pica essa cena, muito incrível. O Dante depois também ele arregaça a parede. O Dante faz um monte de coisa. Aquele ritual dele que ele aprendeu no orfanato, né? Torou nesse episódio, mas com força mesmo. Foi muito incrível. O Dante arregaçou nesse episódio. Simplesmente brilhou, né? E bom, aí o que a gente tem depois disso é que a gente continua investigando. E aí a gente vê que o rastro de sangue do corpo do Tristan meio que desaparece, né? E aí fica a pergunta, será que o bicho... A gente tem algumas possibilidades, né? O bicho fez o Tristan ficar invisível, o corpo do Tristan ficar invisível. E aí o sangue dele ficou invisível também a partir daí. E começou a respingar sangue invisível, sei lá, alguma coisa assim. E o monstro, sei lá, começou a comer o Tristan. E aí por isso que ele ficou bastante tempo sem aparecer, né? Porque ele estava ocupado muçando, né? Enchendo o bucho com o Tristan. E aí, depois que a gente acha esse rastro de sangue, o Kaiser acha o carregador também do notebook, né? Junto com quando eles acham o papel da imobiliária fachada, o Kaiser encontra o carregador do notebook em uma cena muito incrível também, cagada pra cacete. E aí tem todo o rolê das fotos e todo o rolê do Heitor, né? Que é o cara das fitas. E eu, sinceramente, essa parte eu vou ficar devendo pra vocês, porque como eu não tenho gravado o episódio, eu esqueci boa parte do que aconteceu com o Heitor e com o Kian e as fotografias certinho. Mas pelo que eu entendi, tem a cena que eles procuram a câmera, né? E ela tava embaixo de um tijolo lá que o Dante acha a câmera. Mas pelo que eu entendi, o Heitor pegou essa casa porque ele era meio cínico, que ele não acreditava que tinha realmente fantasma. E aí não tinha, aparentemente, ele realmente não estava vendo nada. Aí começou a aparecer gente invadindo a casa, ou atacando a casa, né? Tipo, aparecendo do nada. E aí nas janelas, e aí o Heitor conseguiu tirar fotos. E aí depois começou a dar merda na casa, tipo, era o Kian, né? A gente viu que era o Kian invadindo a casa dele, falando, tipo, tentando buscar alguma coisa lá, não sei porque ele tava invadindo a casa. Mas era o Virgílio ainda, né? Não era nem o Leonardo Gomes, era o Virgílio. E isso é muito interessante porque, eu não lembro quando foi a data, tipo, que o Heitor morou lá. Mas se foi antes de 2002... Então beleza, então o Virgílio estava vivo, ele se meteu nessa casa aí. Mas foi depois de 2002, que se eu não me engano faz 15 anos que ninguém mora na casa, né? Então se o Heitor morou na casa em 2005, então o Virgílio não morreu. O Virgílio estava vivo. E ele foi lá na casa, a gente sabia, né, que o Kian fakeou a própria morte, ele fingiu a própria morte. Mas podia ser que assim que ele morreu ele já foi pro Leonardo Gomes ou alguma coisa assim. Mas não, parece, se foi isso mesmo, se o Heitor viveu na casa em 2005, então o Virgílio nem morreu em primeiro lugar, né? Então foi tudo uma armação muito foda desde o começo. E aí eles viram essas fotos do Virgílio. E aí, se eu não me engano, depois teve uma foto
essa foto aqui, a foto do Kian como Leonardo Gomes já, né? Que esse aí já é o Leonardo Gomes. E isso daí, na verdade, é uma estátua, né? Aparentemente é uma estátua do Leonardo Gomes, como o Kian. E isso é muito interessante, porque se isso é uma estátua, tem pessoas esculpindo, será que... Porque quem tirou essa foto, parece que foi o Heitor, né? Então, eu não lembro as circunstâncias que ele tira essa foto. De novo, eu não ter esse episódio gravado me ferrou muito pra essa análise. Mas eu lembro que é alguma coisa relacionada a isso. Então, por que tem pessoas fazendo esculturas do Kian? Será que é tipo... Será que os scriptas fazem pra ficar louvando ele, agradecendo, tipo, sei lá, né? E aí é muito louco essa parte, né? Depois o Kaiser vai lá, tem todo aquele negócio, né? De que tem que chegar a foto perto do isqueiro pra queimar, pra revelar a foto. E aí, bem nessa hora, o monstro aparece. Tem outra coisa que eu esqueci de falar. Todo mundo tá vendo o olho agora, né? E eu acho que isso é muito estranho, porque... Aparentemente, no começo, eu acredito que quem começou primeiro a ver o olho foi a Ivete. Porque o Arthur só foi ver no primeiro episódio e a Ivete disse que tá vendo há muito tempo já, principalmente a goteira. Então, eu acho que a primeira a ver o olho foi a Ivete. Depois o Arthur, depois o Kaiser. Só que o Arthur e o Kaiser, eles começaram a ver o olho relativamente juntos, assim. Tipo, não demorou muito. Aí, tipo, um tempão depois, agora o Dante e o Joey começaram a ver o olho também. Eu não lembro se mais alguém viu o olho além do Dante e do Joey. Mas se eu não me engano, eles nunca viram antes. O Dante eu tenho certeza que nunca viu antes. E o Joey eu acho que também nunca viu antes. E agora eles começaram a ver o olho também. Isso é muito estranho, né? Talvez eu tenha uma teoria de que o olho é o Kian. Mas tá bem incompleta ainda. Eu quero fazer um vídeo especial pra isso um dia. Mas é tudo muito estranho, muito misturado, né? E eu realmente não faço ideia de por que só agora eles começaram a ver o olho. Se vocês têm alguma teoria, alguma sugestão, deixem nos comentários também, que eu vou adorar ver. E aí a gente tem o grande confronto com o bicho parte 2, né? A foto fica estranha de novo. E aí o Kaiser fala, galera, fodeu, corre todo mundo, se esconde. E aí é muito, nossa, dá um desespero toda vez que esse bicho aparece. Que aí todo mundo foi... A galera deu uma despertinha, né? E foi correndo pra porta. Aí o Selbit... Nananina não. Estourou a porta na cara deles, assim. E aí o Luciano... Mano, meu Deus, ele saiu correndo. O Kaiser... O Joey foi esperto, né? Que já se escondeu direto. Todo mundo tava julgando o Joey. Quando o Joey falou assim, vou me esconder, todo mundo falando merda no chat. Tipo, nossa, Joey foi de base. Por que você não foi pra porta? Por que você não saiu correndo pra porta? É, né? Aí, ó, Joey foi o que mais fez. A melhor decisão foi a do Joey, no meio de todo mundo ali. E aí, bom, a gente já tava, tipo, bom, Luciano foi de base, né? Luciano foi de base, o monstro pegou ele, não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu tava aceitando que o Luciano tinha ido de base já, né? O monstro foi lá e, né, estourou não, mas esticou a boca do Luciano. E aí, ele por um milagre tirou uma força maior que o bicho e conseguiu abrir o dedo dele. E aí o Joey, a Beatriz grita, né? Socorro, socorro, ajuda aqui. E aí o Joey aparece e aí a gente tem a cena. A cena em que o bicho olha pro Luciano, solta aquele bafo monstruoso nele. E o Luciano vê a vida dele passando diante dos olhos dele, como se o monstro estivesse devorando ele por dentro. Inclusive, palmas pro Luiz, que esse 20 extremo foi perfeito. Cara, se tinha uma hora que ele tinha que tirar 20, foi aquela, cara. Foi o momento perfeito, assim, não tinha hora melhor pra ele tirar extremo. Foi sensacional, mano. Foi perfeito esse extremo, mano. Eu acho que o Luciano teria ido de base se ele não fosse esse extremo, viu? Mas, depois ele sente como se ele estivesse sendo devorado por dentro. E aí a gente entra na teoria de que o Fernando está morto, né? E eu previ isso no último episódio. No último episódio não, no vídeo de previsões do episódio 10, que o Fernando morreria, né? E se eu acertei, ótimo pra mim, né? Ruim pra eles. Mas ainda é um mistério isso. Faz um bom tempo que o Luciano tá aí, que o Fernando não volta, o que é preocupante. Talvez o Selbit só quer dar
um highlight, assim, só que é colocar a luz um pouco mais no Luciano e menos no Fernando, porque só o Fernando basicamente aparece o tempo todo. E aí o Selbit falou assim, não, vamos deixar o Luciano um episódio inteiro aqui pra ele ficar feliz. Ou isso, ou o Fernando realmente foi de base, né? Eu me recuso, pelo menos por enquanto, a acreditar nisso, né? Pode ser porque o Fernando, não, foi o Luciano. O Luciano tirou extremo, né? E se o Fernando já ia morrer de qualquer jeito, então não faria sentido o Selbit pedir um teste pro Luciano tirar extremo e não adiantar de nada, né? Então eu acredito que o Fernando tá bem. Pelo menos por enquanto eu acredito que ele não tá morto. Talvez o bicho tentou matar o Fernando e o extremo do Luciano salvou ele. Ou alguma coisa assim. O Selbit no final do episódio ele fala que ter personagens com dois personagens em um só tem vantagens e desvantagens, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, foi muito... Ele deu umas dicasinhas aqui e ali, muito interessantes, mas eu não sei não. E bom, depois o Joey aparece e o monstro sai com o rabo entre as pernas, o que me leva a crer de novo que não dá pra atacar esse bicho, que se a gente atacar ele não vai acontecer nada demais, e que o único jeito é resolvendo o enigma da casa, né? Ou o puzzle dele, ou conversando com ele, a partir do símbolo, né? Desse símbolo aqui. E realmente é uma possibilidade que eu vejo, ou isso, ou o monstro é muito fraco e qualquer ataque mata ele, ainda mais do Joey, com uma espadada, né? E aí ele ficou com medo, ou o Luciano espantou ele, né? Mas eu acho difícil o Luciano ter espantado o bicho com o extremo dele. Eu acho que o bicho só ficou intimidado pelo Joey mesmo, ou o Selbit só não queria que ele morresse ainda, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí a gente tem depois que toda essa treta acaba, a gente continua investigando a casa, vê tudo direitinho e tal, e a gente chega nessa sala aqui, que é a sala dos caixões, né? E essa sala tem algumas coisas interessantes pra gente notar, né? A primeira é que tem 4 caixões de 4 cores. E eu vi muita gente refletindo e teorizando que isso tem a ver com os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que é morte, praga, fome e guerra, né? Que cada cor representa um cavaleiro e que o que escapou foi da morte, né? Faz sentido, realmente faz sentido. Mas eu não sei ainda muito bem sobre isso. E uma coisa que eu fiquei meio confuso é que essa porta estava trancada. E eu acho que o monstro não sabe destrancar portas. A gente viu que ele sabe abrir portas, né? Porque ele abriu uma porta lá e fechou aquela porta, a porta da saída. Então esse monstro é bem inteligente. Inclusive, eu ia falar isso, eu esqueci. Esse monstro é provavelmente o monstro mais inteligente que apareceu até hoje. É esse bicho invisível aí. Porque nenhum outro monstro a gente viu nunca abriu ou fechou porta. Não sei se vocês perceberam, mas nenhum monstro antes abria e fechava a porta assim conscientemente, sabendo o que estava fazendo. Então, tipo, se esse monstro realmente pegou uma chave e destrancou a porta e saiu, eu não vou ficar tão surpreso. Mas ao mesmo tempo, por que ele teria uma chave dessa porta? Como ele saberia, tipo, tem que ser um bicho bem inteligente, sabe? Então, isso me deixou confuso, porque a porta estava trancada, mas o bicho saiu ainda, né? Tipo, isso me leva a crer, isso me gera na cabeça uma teoria, de novo, de que esse bicho, ele na verdade tá na casa inteira ao mesmo tempo. Ele não tá só em um lugar específico. O bicho o tempo todo tá na casa inteira e ele escolhe um momento específico para se materializar. É por isso que às vezes a gente ouve os passos dele, às vezes não. É por isso que ele aparece na hora na cabeça de quem ele tá vendo e já faz o sorriso. É porque esse bicho, ele é o tempo todo materializado na casa inteira. E isso encaixa muito bem com outra coisa. Não sei se vocês se lembram, mas o Kaiser encontra uma boneca no violão na sala de música. E se eu não me engano, não sei se é essa boneca, mas nela tem o símbolo do Anthony, aquele símbolo lá que a gente encontrou na biblioteca. E de novo, eu não lembro se é nessa boneca, mas o símbolo do Anthony, se eu não me engano, tentaram transcender com ele
e não dava, que não é um ritual. Então, como funciona o símbolo do Anthony? O que acontece? O que esse símbolo faz, né? Será que é alguma coisa parecida com o símbolo de conversar com os mortos? Porque esse símbolo não parece ser um ritual também. Não parece que dá pra transcender com isso. Parece que é uma coisa que você usa, sabe? É uma coisa que é tipo uma criatura, uma entidade. É que nem o bagulho do Santo Berço, sabe? Que é uma maneira de uma entidade se manifestar no nosso mundo. Talvez esse símbolo seja, na verdade, uma forma de intersecção, sei lá, entre um mundo e o outro. E o símbolo do Anthony, galera, não sei se vocês se lembram, mas o Anthony, ele tinha um poder que ele, basicamente, ele ficava invisível. O Anthony era invisível. Na biblioteca, quando ele conversava, parece que a voz vinha de todos os lugares. Vocês lembram disso? Parece que a voz do Anthony, ela era na biblioteca inteira. E aí a gente não ouvia os passos do Anthony, a gente só ouvia ele falar. E aí do nada ele se materializou na Beatriz sem qualquer dica, sem nada. E matou a Beatriz fake. Então, tipo, é impressão minha ou esse monstro tem o mesmo poder do Anthony? Esse bicho e o Anthony tem mais ou menos o mesmo poder. Se isso que eu tô falando do monstro não ter uma forma física o tempo todo e só se materializar no lugar que ele acha que ele vê a pessoa e ele tá na casa inteira ao mesmo tempo, então ele tem esse mesmo poder do Anthony. O Anthony tem o poder desse bicho, né? Então, como eles conseguiram isso se não é um ritual? Isso não é um ritual, né? Isso meio que é uma criatura, é difícil explicar, sabe? Mas é um poder, sabe? É um poder, mas não é um ritual ao mesmo tempo. Eu sinto que se eles tatuarem esse símbolo do Anthony, acontece alguma coisa. Eu não gostaria de testar isso se eu tivesse no RPG, mas eu com certeza formularia essa hipótese. Provavelmente eles... Talvez seja algum ritual, algum poder de se misturar. Não é um ritual, né? Mas algum poder de se misturar com a casa. Talvez, na verdade, o papel do Anthony não era um objeto amaldiçoado. Só era um papel com um símbolo. Porque a gente sabe que nem toda coisa com um símbolo é um objeto amaldiçoado necessariamente. O livro, inclusive, que tava esse símbolo de falar com os mortos, talvez não era um objeto amaldiçoado. E só um livro com um símbolo, né? Então, talvez não deu para transcender com o papel do Anthony naquela hora, porque o objeto não era amaldiçoado. Talvez agora, com essa boneca que tem um símbolo, dê para transcender. E aí a gente aprende esse ritual de se juntar com o ambiente, talvez. Porque a gente já viu um ritual de ficar invisível que o símbolo não era o mesmo que desse. E o ritual de ficar invisível que a Beatriz tentou aprender e não conseguiu, né? Que ela ficou invisível. Esse ritual é diferente. Ele meio que te transforma no ambiente. Ele meio que te une ao ambiente, né? Que é o ritual dessa criatura invisível e é o ritual do Anthony. Então eles têm meio que o mesmo poder. Eles têm meio que essa ligação. E eu queria ressaltar que esse símbolo, pelo que eu me lembro, posso estar falando merda, foi encontrado na boneca. E a gente lembra que um boneco de coelho foi usado para parar a degolificada. Então, de novo, talvez se eles derem essa boneca, se eles desenharem esse símbolo no chão, né, o símbolo de falar com os mortos no chão, colocar a boneca lá, talvez a criatura pegue, talvez a criatura seja, tipo, que nem a degolificada, ela suma, né? Ou talvez eles transcendendo com essa boneca, eles consigam ver, a pessoa que transcendeu com a boneca consiga ver a criatura, porque ela vai ter acesso a esse símbolo, a esse ritual, e aí ela vai compreender o que a criatura está fazendo, que é se juntar à casa e transformar tudo em uma só entidade. O que explicaria pra cacete muito bem por que esse lugar é pior que o orfanato. Porque o lugar inteiro é uma criatura. Não é que nem o orfanato que tem criaturas em lugares. O lugar inteiro é uma só criatura. Tanto é que o Selbit falou especificamente que o lado direito do orfanato era muito ruim. Porque o lado direito do orfanato estava mesclado com essas crianças, sabe? Com a criança, no caso da degolificada, que ficava conversando, que ficava falando. Que é a mesma criança não, mas tipo, é o mesmo ritual, é a mesma coisa que tá acontecendo nessa casa, só que na casa inteira, né? Então, de certa forma,
a casa inteira é pior que o orfanato, porque a casa inteira é a criatura. E é disso que eu tô falando. É essa a minha teoria de que a criatura, ela tem esse ritual do Anthony e que ela tá na casa inteira ao mesmo tempo e que ela só fica invisível pra se materializa, fica invisível pra matar as pessoas, né? Essa é a minha teoria. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa na teoria do que é essa criatura, do que tá acontecendo nessa casa, sintam-se livre para fazer nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Comenta aí, comente suas teorias, o que vocês acharam do episódio, suas opiniões de modo geral, suas previsões pro próximo episódio. E enfim, muito obrigado a todos. O canal tá crescendo muito, eu tô muito feliz. A gente já tá, mano, esses dias pegamos 1000 inscritos e já estamos com quase 1200. É um absurdo. Eu tô muito feliz, muito feliz. Obrigado a todos por tudo. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdo de Ordem Paranormal. Eu bati no microfone de novo, desculpa. Muito obrigado a todos e fui!